meio. Primeiro de tudo, deixa eu explicar para você o que é o signo. Eu vou usar muito esse termo aqui, que é o signo linguístico. Mas primeiro, o que é signo? Vou usar uma explicação dada por quem fundamentou, vamos dizer assim, isso chamando de signos. Existem outros pesquisadores antes que usavam outros termos, mas o Saussure, no curso de Linguística Geral, Ferdinando Saussure, foi quem preconizou, vamos dizer assim, não só o termo signo, como essa maneira que eu vou explicar para vocês o que é o signo, tá? O próprio Saussure falou, imagine uma moeda, certo? Uma moeda tem o lado cara e o lado coroa. Eu não posso imaginar uma moeda só com o lado cara ou só com o lado coroa. Não. Ou eu tenho cara e coroa e tenho uma moeda, ou eu não tenho nem cara nem coroa e não tenho moeda. Então o que é moeda? O conceito moeda, se a gente for pensar racionalmente, seria o conceito da soma de dois lados. Mas é algo abstrato, então. Concreto tem o lado cara e o lado coroa. Suponha isso. O signo é algo abstrato, seria a moeda, formada pelos dois lados, significante e significado. Eu já vou explicar o que é cada um, mas desde já, ou eu tenho significante e significado, compondo então um signo, ou eu não tenho, ou não é significante, não me gera significado, eu não tenho signo. É tudo ou nada. É como o lado cara e lado coroa e moeda, ou não tenho nenhum lado. Não existe uma moeda de um lado só. Tudo bem? E o que é então o significante? É aquilo que me leva ao significado. Maravilha? Então, se eu colocar isso aqui para você, você percebe que você não tem um gato aí. Você tem um desenho, nada mais que um desenho, certo? E a gente combinou, isso é uma combinação, a gente combinou que esse desenho vai formar um som, o som G, o som A, o som T e o som O, certo? E aí quando a gente junta gato, aí você junta aí na sua cabeça e aí vem a sua cabeça a imagem do animal gato, ok? Então você percebe que esse desenho, vamos dizer assim, liberou e lançou na sua cabeça uma imagem que você monte de um gato, seja qual for. Com certeza a imagem do gato que vem à sua mente é diferente da imagem do gato na minha mente, que é diferente da imagem do gato na mente das pessoas, mas a gente tem um modelo, vamos dizer assim, de gato. Com certeza, ou talvez, a imagem que você pensou de um gato é diferente dessa que eu mostrei para exemplificar. Mas você tem uma imagem sua, que é o chamado de imagem acústica. Mas tudo bem, certo? Dá para você entender. Forma uma imagem na sua cabeça que é o significado. Na verdade, mesmo isso que apareceu aí não é um gato, né? É uma representação de um gato. Tudo bem? Quem trabalhou muito com isso foi o René Magritte, naquele quadro Isso Não É um Cachimbo. Porque você olha e fala, tá, isso aí é um cachimbo. Como assim não é um cachimbo? É um cachimbo. Não, isso não é um cachimbo. Isso é a representação de um cachimbo. Por mais que esteja perfeitamente representado, isso não passa a ser um cachimbo por causa disso. Continua sendo uma representação de um cachimbo, ou seja, um significante que leva a um significado. É um signo não verbal. Então a gente tem signos verbais e signos não verbais. Os signos verbais são as palavras, certo? As palavras, não só verbos, qualquer palavra. Isso aqui é o desenho da palavra gato, era um signo verbal. Isso aqui é um signo não verbal, mas não deixa de ser um signo, não é o próprio objeto. E por mais fiel que o signo seja a sua representação, o significante seja a sua imagem de significado, não vai ser o objeto, continua sendo um signo. E aí, no contexto em que isso estava, acabou gerando uma grande discussão sobre então o que é, qual é a função da arte, é representar o real, por mais que represente o real, nunca será o real. Então, se não é o real, por que eu não posso brincar com essa imagem e trazer impressões minhas para essa representação? Enfim, e aí vem toda aquela discussão sobre o que é arte, que só sobre isso daria para a gente fazer um curso inteiro aqui. Então eu não vou entrar muito nisso, eu quero que você perceba como essa discussão de signos, significantes, significados, relação signo-realidade, até onde isso vai, não tem limites essa discussão, ok? Vamos voltar para o nosso gato. Então, o que eu estava te falando? O gato. O desenho que representa essa imagem. Então, o desenho é o significante. O significado é o que gera em você
Temos, portanto, um signo. Agora, imagine que eu colocasse isso aqui para você. Axolotl. Suponha que isso não gere nenhum significado para você. Se não gera nenhum significado para você, isso não é um significante. Não tem um significante porque não gera significado. Logo, não tem um signo, tem um amontoado de letras. Agora, eu falo para você que existe um animal chamado axolotl, que é este aí. Você pode até procurar depois no Google que você vai encontrar esse animal. Inclusive, essa foto eu tirei de lá, beleza? Bom, a partir do momento que eu te falo, existe um animal chamado axolotl. Pronto. Esse desenho axolotl passou a gerar um significado. Logo, passou a ser um significante. Significa isso que tudo pode vir a ser um significante. Basta a gente atribuir a ele um significado. Então existem gírias que hoje têm significados que há 10, 20, 30 anos não tinha significado nenhum. Então determinadas gírias, se eu falo hoje, geram um significado. Criou-se um signo linguístico ali. Se há 10 anos eu falasse as mesmas palavras e não gerasse significado nenhum, aquilo não seria um signo. Então os signos são criados, os significantes são criados a partir do momento em que eles são associados a significados. E você começa a perceber então que isso não tem fim. Por isso que temos uma língua viva, certo? Além do que, como eu te falei, esse significado é completamente influenciado pelo contexto e por vários elementos. Como eu te falei, determinadas expressões tal, que eram bem vistas hoje não são. Então o contexto de significação dele é outro. Pode soar pejorativo, ou que antes soava pejorativo, hoje não gera, não soa pejorativo. Eu vou sempre considerar o contexto do texto. Lembra sempre disso, tá? O texto é importante. E o texto me dá o quê? Um contexto de enunciação, certo? Então eu preciso considerar o texto como o enunciado. E a partir do momento em que naquele contexto está inserida aquela palavra, aí eu vou tirar informações dela.